deixa. Agora sim. Voltando. Então, a aula que nós separamos aí hoje é de infrações, penalidades, pessoal. A gente fez uma enquete com a minha turma lá no grupo do WhatsApp e foi essa matéria que nós escolhemos. Então, fique à vontade, a professora Paula vai estar ali olhando as perguntas, o pessoal das redes sociais. Podem ficar à vontade, participem, façam perguntas aí, tirem as dúvidas que a gente responde aqui ao vivo. Vocês da turma ao vivo, Cleidiane aí, Antônia, Gleice, Estela, Guilherme, essa galera toda aí, Jandiel, Regina, Joilma, todo mundo que está aí na minha turma, fique à vontade também para fazer pergunta, eu estou aqui com o chat aberto, tá? Então, qualquer dúvida que a gente tiver, vamos esclarecer, vamos tirar essas dúvidas, vamos colocar o barco para andar. Então, vamos lá. Legislação de trânsito, parte de infrações. A gente vai falar hoje sobre penalidades. Nós temos as penalidades descritas no Código de Trânsito Brasileiro. Quais são essas penalidades? Quais são essas penosas, né? Nós temos a advertência por escrito, lembra que isso cai muito na tua prova, a advertência por escrito, nós temos a multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, do total, nós temos aí 6 penalidades que absolutamente em todas as provas que vocês fizerem, elas serão cobradas. Então, foca na atenção, presta atenção, tirem as dúvidas sobre isso aí. Não cansa de fazer perguntas sobre a matéria, terei o prazer de respondê-los, tá? Então, vamos lá. A primeira das penalidades é a nossa advertência por escrito. Não é advertência verbal, o policial não pode chegar lá, meu irmão, tem vergonha na sua cara, não, rapaz. Né? Não é advertência verbal. Embora eles gostam, né? De mandar uma advertênciazinha verbal, né? De dar uma sapecada na tua orelha, mas a advertência verbal, ela não existe prerrogativa no Código de Trânsito Brasileiro. Não existe prerrogativa. O policial, ele entra calado e sai mudo. No máximo, ele te dá uma boa noite, a notificação e boa noite. E, às vezes, nem a notificação, gente. É obrigatório dar no ato. Ele só pode dar uma boa noite, pega teu documento, boa noite, senhor, e vai embora. Só que existe a advertência por escrito, que em vez de se aplicar, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, em vez de se aplicar a multa pode ser aplicado ou deverá, como diz o Código de Trânsito e as novas atualizações, deverá ser aplicado a advertência por escrito. Então, em vez de você receber, din-din, multa para poder pagar aí no banco, código de barra para poder... Não, você pode substituí-la pela advertência por escrito. Né? Os órgãos autuadores, né, eles irão substituir pela advertência por escrito. Pela advertência por escrito. Mas como é que se aplica a advertência? É qualquer infração? Responde para mim aí, gente. Responde para mim. A advertência por escrito, ela é aplicada em qualquer infração? Por exemplo, se eu cometer uma infração de natureza gravíssima, pode ser aplicada a advertência por escrito? Sim ou não? Não, não pode, está errado. A advertência por escrito, ela pode ser aplicada em infrações de natureza grave? Lógico que não, gente. Lógico que não. A advertência por escrito somente deverá ser aplicada, não existe mais o poderá, então ela somente deverá ser aplicada em infrações de natureza leve ou média. Faz assim com a mãozinha. Leve ou média. Na hora da prova, os examinadores não tem problema ficar achando que vocês estão doidos. Né? Leve e média. L e M. Então, as únicas infrações que cabem advertência por escrito são infrações de natureza leve e natureza média. Não existe advertência para infração de natureza grave ou gravíssima. Daqui a pouco nós vamos responder algumas questões. Se vocês errarem, eu vou dar um cascudo em vocês. Tá? A galera das redes sociais aí também vão responder. A gente vai fazer ao vivo aqui as questões para vocês responderem, tá? Então, por isso que é uma aula muito dinâmica. Além de muito conhecimento, ainda responde questões para fixar o conteúdo. Tá? Então, aproveita aí, já manda o link aí para outras pessoas poderem assistir e a gente poder incluir mais vezes vocês aí das outras redes sociais. Beleza? Então, vamos lá. Advertência por escrito, somente infração de natureza leve ou média. Leve ou
média. Tá? E um detalhe importante, gente, que você não pode esquecer quando a gente fala de advertência por escrito, é que nos últimos 12 meses, você não pode ter cometido infrações. Nenhuma. Sabe, você é um motorista exemplar, uma pessoa responsável, uma coisa linda, aí não comete infração nenhuma. Aí você cometeu infração de natureza leve ou natureza média, os órgãos autuadores deverão lhe aplicar uma advertência por escrito. Deve ser automático, tá? Deve ser automático. Se, porventura, você cometeu leve ou média, e nos últimos 12 meses você tem certeza que não cometeu infração nenhuma, e mesmo assim, os órgãos de trânsito aí do teu estado, Detran, ele mesmo assim lhe aplicou uma notificação, você tem direito de requerer a advertência por escrito. Lembra, leve ou média. E nos últimos 12 meses, não ter cometido infrações. Aí você recebe uma advertência. Ah, professor, mas e aí, quantos pontos são a advertência? Nenhum, gente. Não existe pontos para advertência. Tá? Não existe pontos para advertência. Não existe multa para advertência. Você não paga nada. Mas aí, se eu cometer outra leve ou média dentro dos 12 meses, aí você está de palhaçada, aí não vale, né? A advertência é para a primeira leve, para a primeira média. E nos últimos 12 meses, você não ter cometido infração nenhuma. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo todo mundo? Estão compreendendo a infração de a advertência por escrito? Não paga nada. E se o policial quiser te pagar um sapo, você olha para ele e fala assim, meu senhor, onde é que está no Código de Trânsito que o senhor, excelentíssimo cidadão, autoridade desse trânsito, pode me pagar um sapo? É bom que você sai de lá com a mão na orelha também, né? Respeito sempre, tá, gente? Ó, né? Respeite. Se ele te pagar um sapinho, escute, vai para casa ouvindo isso, tá? Quem sabe ele nem te deu a notificação. Quem sabe é apenas uma infração leve ou média e aplicação de uma advertência por escrito. Depois da advertência por escrito, se tiver qualquer dúvida, professora, olha aí a galera aí, né, nas redes sociais aí, o que eles estão perguntando. Pode ficar à vontade aí, gente, para participar, tá? Qualquer dúvida, estamos juntos, tá? Mande aí. Depois da advertência, a próxima que nós temos aí é a multa. Multa. Daqui a pouco ele volta, ele dá umas travadinhas, daqui a pouco ele volta. Nós temos aí a multa. A multa é, ó, din-din, né? A multinha, né? Din-din. Toda infração, todas, olha, lembrem disso, todas as infrações de trânsito, a penalidade comum a todas elas é a multa. Então, você vê lá, multa. E isso aqui é o quê? Multa. Isso aqui é o que mais? Multa de novo. Hoje é infrações, Guilherme. Guilherme está perguntando aqui qual é o tema da aula de hoje. Penalidades, tá? A gente tem hoje infrações e penalidades, tá? Que é o que cai bastante nas provas. Todas as provas aí despencam penalidades, multas, tá? Então, vamos lá. Aí a multa. A penalidade comum, gente, em todas, absolutamente todas as infrações é a multa. Pensou eu errado, é multa. Pensou errado, é multa. Então, qual é a penalidade? Pergunta de prova. Qual é a penalidade que será aplicada em todas as infrações? Multa. Resposta correta para ela, multa. A multa é o dinheiro que você paga lá no banco. Essa multa, gente, ela pode ser paga com desconto? Você pode pagar a multa com desconto? Sim ou não? Pode. Sim. Muito bom, Cleidiane. E quantos por cento é o desconto? 20%. Oi? 20%. 20%. Exato, viu? Cleidiane respondeu. Ó, a multa, gente, ela pode ser paga com 20% de desconto até a data do vencimento. Ou seja, você só paga 80% da multa, 80% do valor da multa, se você pagar qualquer multa, tá? Absolutamente todas as multas no Brasil que forem pagas, isso em qualquer buraco desse planeta do Brasil, qualquer multa que for paga antes da data de vencimento, você só paga 20%. Você paga apenas 80%. Você tem 20% de desconto. Tem como eu ter mais desconto, professor? Existe alguma maneira, gente, da gente arrumar mais desconto na multa? Mais do que os 20%? Tem. Você sabia que tem como você arrumar, só pagar 60% de qualquer multa?
Absolutamente, gente. Tem como você ter mais desconto, 40% de desconto, pagar só 60% de qualquer multa que você foi pego bêbado. Não, eu só vou pagar 60% dela porque os outros 40 eu vou tomar de pinga. Pode. Absurdo, mas pô, é sério. Pode. É só você fazer o aplicativo SNE. Aplicativo SNE. Anota aí. Isso não cai na prova. Mas se você faz o aplicativo SNE, que é o aplicativo dos órgãos de trânsito, né, do governo federal, e se você cadastra-se nesse aplicativo e você paga as suas multas pelo aplicativo, você recebe um desconto de 40% em qualquer multa. Você só paga 60%. Qualquer multa. Legal, né? Alguém dá alguma coisa de graça, gente? Alguém te dá alguma coisa de graça? Não? Não existe esse, tá? Toda vez que alguém te ligar dizendo, querendo te entregar uma viagem, não sei o quê, não vai não, meu irmão, vai não. Vai não, que é só BO. Ninguém dá nada de graça para ninguém, tá? Então, quando o governo faz isso, de dar 40% de desconto, você pagar só 60%, é porque você não leu as entrelinhas. Tem umas letrinhas pequenininhas embaixo que dizia assim, que quando você aceita pagar a multa pelo aplicativo, você rejeita o direito de recurso. Você não pode mais impetrar recurso naquela multa. Pagou com 40% de desconto, pagou com 40% de desconto, você rejeita o direito de recurso. Sabia disso? Diz aí no chat. Sabia disso? Vocês aí do TikTok, da rede vizinha, vocês sabiam disso? É complicado, né? Então, olha, multa, você pode ganhar desconto. Ou de 20 ou de 40. Você que sabe. Então, toda multa paga antes do vencimento, gente, ela tem desconto. Aí depende do quanto você quer. Tá? Então, uma novidade boa aí para vocês. Mas leiam as letrinhas pequenininhas, tá? Pode pegar, amor, se eu ficar na mão com ele. Não tem problema não. Tá? Leiam as letrinhas pequenininhas. Reprovou 3 vezes? Estuda com a gente aí que dá certo, gente. Continue estudando com a gente aí que é só subir, né? Foguete. Então, olha, a multa, vimos aí o desconto. Agora, a quem cabe a multa? Ó, essa pergunta... Gente, a quem cabe a multa? Quando o Detran usar essa palavra a quem cabe, não é quem aplica. Uma coisa é quem aplica a multa. Outra coisa é a quem cabe. Ela é aplicada a quem? Quem se aplica a multa? A quem se aplica a multa? A quem se aplica a multa? Diz, Cleide. É o proprietário? Faz sentido. Só ele? Não. Quem mais, Gui? Só o proprietário? Tá faltando alguém. Condutor. Condutor. Isso, Guilherme. Obrigado, Cleide. Exatamente. Lembrem disso, a multa cabe, gente, ao condutor e ou proprietário. A multa cabe ao condutor e ou proprietário. Em alguns casos específicos, ela também vai caber ao embarcador, ao fretista, a quem contratou a carga, a quem despachou a carga. No caso de carreta, sabe aqueles veículos, aquelas carretonas que transporta, né, carga pesada? Também pode ser aplicada a multa ao embarcador da carga, né, ao dono da empresa que contratou o serviço, se eles não cumprirem as regras estabelecidas para o transporte de carga. Mas para nós, em tese, a princípio, a multa cabe ao condutor e ou proprietário. Esses são os principais. Ao condutor e ou proprietário. Aí vem uma perguntinha simples, mas fundamental para vocês. Quem é o maior responsável pelo cometimento das infrações? O maior. Proprietário. É o proprietário ou o condutor? Guilherme disse o proprietário. O que vocês acham? Acho que é o proprietário. Cleide diz o proprietário. Você disse o quê, Antônia? A Antônia disse o condutor. O que você acha, Cleide? Proprietário ou condutor? Ao proprietário. Paula? Cassiane falou que é o condutor.
Questão de prova, hein? O maior responsável, gente, pelo cometimento das infrações é o seu proprietário. Esse é o Brian, é o bichão. O proprietário é o maior responsável pelo cometimento das infrações. Por quê, professor? Por que ele é o maior responsável pelo cometimento? Porque o carro está no nome dele, miséria. Pensa só, se o cara sumir no mundo, né? Sumiu no mundo, né? Tirou foto lá, o Pardal tirou foto, a fiscalização eletrônica tirou a foto, ele avançou o sinal vermelho, não deu preferência para o pedestre, o agente autuador só anotou a placa dele, ó, só se lascou, anotou. Mas ele pegou o carro emprestado, gente. Essa pessoa que avançou o sinal vermelho e não deu preferência para o pedestre e o agente autuador anotou a placa, o carro nem é dele. Essa notificação Ô, inicialmente vai para a professor, carteira de quem? quando é Diga, pego o Cleide. flagrante? Quando é Aí pego já o era. flagrante? O flagrante Já já era, era. É, já Aí era. já é o condutor. Aí identificou ele, já era. O bicho se ferrou. É porque identificou, o policial já pega a carteira e já coloca no nome dele, né? A infração. No nome dele. Que nem hoje, eu fiz um recurso, eu entreguei um recurso hoje para uma família do Pará. Ó, bem longe, hein? Do Pará. E ó, o que que aconteceu? Ele ultrapassou em local proibido, na contramão. Lá na frente tinha uma blitz. Uma blitz, a polícia mandou encostar, encosta, encosta. E ele não era o dono do carro, mas já identificou o dono ali no ato. Ó, tá aqui, ó. Notificação para o senhor. Né? Já quando chegou a notificação na casa deles, quando chegou o aviso da multa, já estava no nome do condutor. Então, ele já fica no nome dele, é flagrante, é geral, é para ele. Agora, quando a gente não consegue, grande parte, gente, das notificações, a gente não consegue identificar o condutor infrator, vai tudo para a carteira de quem? Vai tudo para a carteira do proprietário. Aí eu pergunto para os senhores questão de prova. Para as senhoras, questão de prova, até tomar uma dose. Vocês estão tomando uma dose aí também, gente? Dose de água, tá? Oi, amor. Outro? Beleza. Pergunta de prova, ó. Estão prestando atenção aí? Como é que tá aqui, amor? Tá travando? Tá, vamos lá. Quanto tempo o proprietário tem para identificar o condutor infrator? 30 dias. Ó, o Gui tá potente, hein? 30. Os alunos da LT Trânsito estão voando solto, hein? Parabéns. Ó, 30 quanto dias. tempo o condutor infrator tem para o proprietário, perdão, tem para identificar o condutor infrator? 30 dias, gente, da data de notificação, tá? Cuidado com essa partezinha final. Às vezes vocês sabem que é 30 dias, mas é da data do dia da multa? Não. Tá errado. Não é do dia que cometeu a multa, é da Mas, notificação. professor, Diga, Cleide. na prova eles podem botar tipo como? Porque não vai botar exatamente assim, né? A Aí eles pergunta. botam lá assim, ó, condutor infrator terá quanto tempo para identificar o proprietário, perdão, o proprietário, uma pergunta muito comum, olha como eles perguntam, o proprietário do veículo terá o prazo de quantos dias para identificação do condutor infrator? É igualzinho, até o termo que eles usam. O proprietário Obrigada. terá quantos dias para identificação do condutor infrator? Do condutor. Aí tá lá, letra A, 30 dias da data da infração. Letra B, 15 dias da notificação. Letra C, 30 dias da notificação. 60 dias da data de notificação. Ou seja, a resposta correta é 30 dias da 30 notificação. notificação. Não é da data do dia da multa. 30 dias da notificação. Não é do dia que você cometeu a infração. É quando chegar a notificação. A notificação é quando chega no correio. Você vai lá assinar, o carteiro chega lá. Ô, de casa, presente! Vem buscar!
Coisa linda aqui. Isso, todo feliz achando que é a Shopee, que é a Shein, que é, né, o AliExpress, Mercado Livre entregando, e é uma dívida, uma multa para você. Aí você vai lá assinar. Daquele dia, você tem 30 dias para identificar o condutor infrator. Aí você vai no miserável que você emprestou. Ó, meu irmão, você tem que assinar aqui. Vem cá, Maria. Você tem que assinar. Ele vai falar assim, ó, você tem que assinar aqui, porque você tem que reconhecer a notificação. Reconhece aí. Olha quem tá aqui, gente, minha cachorra linda. Olha, Então, coisa. boa noite. Boa noite, Boa Luiz. noite. Você está me escutando? Ô, Deixa tô eu te lhe falar. escutando. Diga. Eu não tinha ligado assim que começou, porque o telefone não estava prestando, pessoal. E agora foi que eu liguei e consegui, viu? Não, vai ficar Mas eu gravado. falo, Aí eu mando lá no grupo, aí você assiste o que você perdeu. Não se preocupa não, Luiz. tá bom, é porque tá enrolado meu celular, pessoal. Tá enrolado, trava Comprar um direto, aquela celular melhor coisa para nós. horrível. Um Não, o meu tá empresário para como mandar você, do governo aí. o meu para mandar arrumar é 1.600, pessoal. Mas eu voltei de férias, não tem dinheiro para mandar arrumar isso, não, é muito caro. Tá certo. Mas aí presta atenção aí que o bicho tá pegando, tá? Tá bom. Literalmente o bicho tá pegando aí. Vamos lá. Então, gente, ó, Pode falar. entenderam a questão da multa, né? A quem cabe a multa, o prazo que a gente tem. Tá? Vou desativar seu áudio aqui, Luiz, não se preocupa não. O prazo que a gente tem, né, para poder transferir para o condutor, infrator, a quem cabe a multa, quem é o principal responsável, né? Os descontos da multa, tá claro isso? Estão pegando o macete? Ó, daqui a pouco tem exercício, embora ver se vocês não vai levar coque, castudo. Muito bom. Os alunos ali elogiando o trabalho da gente, que bom. A gente fica muito feliz, tá, gente? Obrigado, Aline. Vamos lá. Suspensão do direito de dirigir, né? Suspensão. É a terceira, hein? Nós já falamos de advertência, multa. Agora vamos à suspensão. Suspensão, gente, você está proibido de dirigir, né? Você vai ficar proibido de dirigir o seu veículo. Não é uma cassação. A cassação, a gente vai falar, é definitiva, você é proibido. A suspensão é temporária. Lembra, a suspensão é temporária. Essa suspensão ela pode ser, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, de 2 meses a 2 anos, de 8 meses a 18 meses. Depende da MRDA que você fez. Depende do que você cometeu. Tá? Mas o que é a suspensão? Aí vem um detalhe, gente, que eu sempre quero que vocês apliquem. O principal é você entender quando a suspensão ela deverá ser aplicada, quando, em que condições. Todas as infrações podem caber suspensão? Lógico que não. As únicas infrações, gente, que cabem suspensão do direito de dirigir são infrações de natureza. Responde para mim. Gravíssimo. As únicas Gravíssimo. infrações que cabem à suspensão de direito de dirigir, o Guilherme, vocês ouviram aí, né? Diz que é gravíssima. O que vocês acham? Quais são as infrações que cabem, quais são as penalidades, qual é a infração que cabe suspensão do direito de dirigir? Se você respondeu, leve você. Lógico que não. Média nunca. E a grave, pode aplicar-se a suspensão nas infrações de natureza grave? Também não. Não, Também não. gravíssimo. Isso, somente infrações de natureza gravíssima. Somente infrações de natureza gravíssima. São as únicas que se aplicam à suspensão do direito de dirigir. Só a gravíssima. Não existe suspensão para leve, para média, para grave. Somente grave. E são todas as gravíssimas, professor? Não, gente, isso é pouquinho. Se eu for falar só dos artigos, são 7. Só existem 7 artigos no Código de Trânsito Brasileiro que trata da suspensão de direito de dirigir. Logo, se eu for incluir os incisos, né, dos artigos, aí tem várias infrações. Mas artigos só são 7 que cabem a suspensão de direito de dirigir. E quando é que eu aplico essa suspensão? Né? Quando é? Por exemplo, quando alguém faz algo contra você sem querer, você perdoa? Você faz assim,
Se alguém fez algo contra você, te deixou triste, te deixou magoado, mas a pessoa, ela errou contra você. Ela errou, ela cometeu um erro, né? Você perdoa quem comete erro contra você? Teve um homem extremamente sábio que viveu nesse planeta, que uma vez perguntaram para ele quantas vezes ele tinha que perdoar uma pessoa que errasse. Ele falou 70 vezes 7. Você sabe quem é esse homem que disse isso? Sabe, não sabe? Presta atenção, você, rapaz. Ele falou para perdoar 70 vezes 7. Quem errasse. Quem errasse contra você. Isso quer dizer que todas as vezes você precisa perdoar alguém que erra. Só que ele não falou alguém que comete um ato deliberado de maneira intencional. Sabe o que é a diferença do erro para alguém que comete algo intencional? Porque o erro foi sem querer. Quem comete um erro contra nós, comete algo sem querer. Então, para esses, eu não vou suspender a carteira. Eu vou dar a multa. Eu não vou deixar de dar a multa. Presta atenção nisso, que o raciocínio é importante. Eu não vou deixar de dar a multa, porque ele cometeu um erro. Só que eu não vou suspender. A suspensão do direito de dirigir, gente, ela só é aplicada quando o ato praticado pelo condutor, então a suspensão sempre é aplicada ao condutor, quando o ato praticado pelo condutor for intencional. Tipo, o cara olha para você e diz assim, ó, não pode falar isso nas redes sociais, né? Tô nem aí. Tipo, dane-se. Acho que dane-se é feio? Não, é feio, né? Então esquece o que eu falei. Não tô nem aí. Faço mesmo. Problema de vocês, eu vou me lascar. Então, quando a pessoa, gente, de maneira intencional, pratica um ato, aí você não hesita de marcar na alternativa que aquilo se aplica à suspensão. Um exemplo, ó, você pode dizer para mim que alguém que bebe e dirige foi sem querer? Não, então tem suspensão. Alguém te dá cavalo de pau, né, que faz zerinho no carro, empina a moto, faz competição esportiva, corre com os carros aí, faz o racha. Foi sem querer alguém que pratica um ato desse? Não. Alguém que ameaça um pedestre, joga o carro para cima do pedestre, joga o carro para cima de um ciclista. Um miserável desse fez isso sem querer? Não. Ele tem que ser o quê, gente? Suspenso. Agora, se você ficar, aí onde entra a questão, ó, ficou na dúvida, presta atenção nisso. Se você ficou na dúvida, 1%, ó, eu acho que a pessoa fez isso sem querer. Eu acho. Aí não suspende a carteira. Não suspende. Tem uma história de uma senhora que ela jogou o carro para cima de uns pedestres que estavam na via. Né? Aí ela foi presa, foi levada para a delegacia e ela justificou ao delegado dizendo assim, mas, senhor delegado, eu perdi o controle do carro, foi sem querer, seu delegado, eu não tive a intenção de fazer isso, seu delegado, de perder o controle, não foi porque eu quis, mas senhora, os que estavam lá no... E voltando aqui, os que estavam... Olha aí. Os que estavam lá os que estavam lá, entre eles era o seu ex-marido. Falei, nossa, não acredito. Meu ex-marido tá... Não, mentira, que coincidência. Olha que miserável, gente. Ela tentou matar o marido dela e achando que era sem querer. Que coincidência, né? No meio de um monte de gente, ela jogou o carro para pegar o ex-marido dela e dizendo que foi sem querer. Não foi, foi intenção. Tá? Então, além de ser crime, né, o motorista que pratica tais atos deliberados, ele é suspenso. Ó, dirigir embriagado, você ameaçar o pedestre, você transpor sem autorização bloqueio da polícia, a polícia faz uma blitz, você rasga o meio da blitz, assim, você passa no meio da blitz. Transpor sem autorização bloqueio da polícia, né, você... omissão de socorro, você chega no local do acidente, tem uma vítima lá, você olha para a vítima e diz o quê? Ó, flocos, e vai embora, deixa a vítima lá, flocos é sorvete. Entendeu? Aí deixa a vítima lá e vai embora. Né? Então, omissão de socorro, infração gravíssima com suspensão, fazer racha, dar cavalo de pau, manobras perigosas, infração gravíssima com suspensão. Agora, toma cuidado, ó a diferença. Ameaçar o pedestre,
e não dá preferência para o pedestre. As duas são gravíssimas, mas só uma tem suspensão. Qual? Ameaça ao pedestre ou não dá preferência para o pedestre? Ameaça. Ameaça. Boa, Cleide, boa, Gui. É isso aí, gente. Ó, ameaçar é intencional, é pegar o carro e jogar para cima. Então, o cara teve a intenção da prática. Ele tem que ser suspenso. Agora, não dá preferência. Eu, Fábio, professor Fábio, já fui multado nessa infração. Uma vez na minha vida. Lembra, amor? Senta Guatinga. Mas por que eu fui multado? Para não bater. Porque tinha um carro colado atrás de mim. Tinha um policial parado na faixa. Tinha um carro colado atrás de mim. Se eu parasse para dar preferência, com certeza que o carro de trás batia na minha traseira. Aí eu avancei, eu só vi o policial olhando para mim assim, ó. Os caras é rápido, né, gente? Eu só vi ele assim, ó. Só mexendo com a cabecinha. Anotou a placa numa velocidade. Fração gravíssima, mas eu preferi a gravíssima, R$ 293,47, do que a... Na época era 191, né? Era antigo. Era 191 na época. Né? E os 7 pontos na carteira do que a batida no carro, que daria muito mais trabalho, né? Muito mais gastos e trabalho. Tá? Então, lembra disso, a suspensão só se aplica em infrações gravíssimas. E só nessas que eu comentei aqui, ó. Quando há intenção, quando a pessoa faz isso de maneira deliberada, dane-se, faço mesmo, aí ele merece ter a carteira suspensa. Suspensa, só nas gravíssimas. Só nas gravíssimas. Mais alguma coisa de suspensão? Não, basicamente é a perda, lembra disso, a suspensão é a perda temporária da habilitação. Professor, existe uma perda definitiva? Sim! Ela chama-se cassação da CNH. Cassação da CNH. Ou da permissão para dirigir. Mas tem diferença, tá? Quando é que a gente caça a Carteira Nacional de Habilitação? Toda vez, gente, que você for reincidente em algumas infrações gravíssimas. Por exemplo, sabia que se vocês forem pegos aí na rua dirigindo e gerando risco de dano, né, se for a segunda vez, sem carteira de habilitação, vocês podem ter, além de cometerem um crime, vocês podem ter, podem ir preso, né? Na verdade, é se você entregar, ou seja, alguém que entregou para você o seu veículo. Entregou um veículo para você dirigir. A pessoa do teu lado é habilitada. Se ela fez isso e foi pega na segunda vez cometendo esse ato, abre um processo para cassar a habilitação dela. Sabe, o marido, amor, vamos dar uma volta ali, vou andar com você ali no campinho, vou treinar você aqui, além de ensinar errado, desculpa, mas fala isso pro seu marido, você está me ensinando errado, além dele te ensinar errado, te encher de manias, se a polícia pega vocês dois, vocês vão para cadeia, não, vão para delegacia. É crime, gente. Se eu não me engano, está no artigo 310 do CTB. Tá? 310, 311, 300, é por aí. 309, tá? Do CTB. Tá? Então, ele fala exatamente isso, entregar o veículo para a pessoa não habilitada. E for a segunda vez que você está fazendo isso, caça a sua carteira. Cassação da CNH. Dirigir sob influência de álcool? Não, presta atenção. Dirigir embriagado. Olha o cuidado. Aplicará a cassação da CNH. Dirigir sob influência de álcool? Não. Sob influência de álcool, gente, se eu bebi uma latinha de cerveja, eu estou sob influência de álcool. Agora, se estiver na prova assim, ó, dirigir embriagado. O que é dirigir embriagado? Oi, seu policial, o senhor está ficando doidão? Eu estou de boa. Hoje, o senhor pode me dar um abraço? O senhor pode fazer isso? Olha o bêbado, gente. O cara é bêbado, feliz desse. Então ele está embriagado. Aí isso é crime e abre um processo para caçar a carteira deste miserável. Abre um processo para caçar a carteira dele. Fazer racha. Não tem nem explicação, né? Fazer racha, dar cavalo de pau no carro, abre um processo para caçar a carteira. Abre um processo. Se você responde a delito de trânsito judicialmente, abre um processo para caçar a carteira. Diga, professora. Fala alto.
Ah, outra aqui, ó. Se você tiver suspenso, o miserável já está suspenso e ele é pego dirigindo na rua, gente. Está suspenso por medida administrativa, é muito inteligente, né? Tem que dar um prêmio para ele. O cara está suspenso e é pego dirigindo. Abre um processo para caçar a tua carteira. Caçar é rasgar, jogar fora e tacar fogo. E depois da cassação? Essa cassação, gente, ela pode ser de maneira administrativa de 2 meses a 5 anos. De maneira administrativa, de 2 meses a 5 anos. Tá? O DETRAN, o Departamento de Trânsito do Estado, Distrito Federal, ele pode aplicar a cassação de 2 meses a 5 anos. O diretor do DETRAN, sem ato judicial, lógico, ampla defesa e contraditório. Você tem o direito de questionar a cassação. Mas um juiz, ele já tem casos aqui no Brasil de gente cassada há 15, 20 anos de cassação da carteira. Você fica proibido. Ao término, olha só, ao término da cassação, você recebe a carteira de volta? Não. Você pode procurar uma clínica, autoescola, fazer todos os exames de novo, refazer toda a carteira de habilitação. A cassação da CNH, gente, perdeu, já era, rasga e joga fora. Você pode ter categoria E. Perdeu tudo. Tem que voltar tudo de novo. Diga, Cleide. E se a pessoa estiver dirigindo um carro, no caso, estou dirigindo um carro que não é meu, é de outra pessoa. Aí, pior, né? Ou não? Ainda fazendo tudo isso. Até o dono do carro responde, né? Até porque se ele tiver entregue, né? Mas só é entregue se ele tiver do lado, né? Mas dependendo do ato que você cometeu, vamos supor que você usou o carro para cometer um crime. Aí o proprietário, ele vai ter que explicar o porquê, o que você está fazendo com esse carro. Entendeu? Então, mas é mais em questões judiciais. Em questões administrativas é mais ameno essa questão, a não ser que a pessoa esteja dentro do carro. Então, se o dono do carro está do teu lado, aí ele também responde. O proprietário também responde. Você entendeu? Entendi. Entendeu, Cleide? Agora, assim, criminalmente, não. Se você empresta o carro para alguém, a pessoa vai lá e rouba, faz um sequestro e tal, isso sobra para tu também. Sobra para você também. Muito bem, galera. Então, essa é a cassação da CNH. E a cassação da PPD? Da Permissão para Dirigir. PPD. A permissão provisória, precisa de muita coisa para cassar ela? Provisória, precisa de muita coisa? Nada, né? Basta ter. Olha, como é que a gente caça uma permissão? Qualquer grave, qualquer gravíssima ou 2 médias. Qualquer grave, qualquer gravíssima ou 2 médias. Dentro do prazo. Quanto tempo vale a permissão, gente? A provisória? Provisória vale quanto tempo? 1 ano. 1 aninho, né? Nesse 1 ano, se você dá uma vacilada, eles dão rodada em você. Você roda, perde a habilitação. Volta tudo de novo. Tudo de novo, gente. Teóricas, práticas, exames médicos. É 1 ano de probatório. Diga, Gui. Então, por isso que tem muita gente que, quando dá trabalho para tirar a habilitação, consegue guardar a habilitação, passa 1 ano sem dirigir, quando chega outra, pega outra e começa a andar. É nesse naipe aí. Né? Não faz isso não, gente. Se chegar a habilitação, vocês guardam. Não, porque depois de 1 ano você vai pegar, vai dirigir, né? Recebeu a CNH. Qual é a embreagem mesmo? Já esqueceu não sabe mais dirigir. Né? Então você tem que aproveitar esse 1 ano para fazer a coisa certa. É só não fazer cagada. Opa, você cortado nas. Não. É só não fazer coisa errada. Então, se você não faz coisa errada, você vai longe. Diga, amor. A Cris está perguntando se cometer uma leve perde. Perde não, Cris. Só não abusa, né? Você está com 10 leve lá, o diretor do Detran vai olhar para essa motorista aqui tá doido ou tá curtindo onda com a nossa cara. Né? Então, assim, não existe um limite de leves, até porque não tem pontos para provisória. Não existe ponto na provisória. Tá? Então, assim, o código diz só grave, gravíssima ou 2 médias. Você pode cometer até 1 média, você não pode ter 2 médias. Agora, leve, pode ter quantas quiser, não abusa. Porque o diretor do Detran, de qualquer Detran do Brasil, ele pode a qualquer tempo
qualquer tempo, cassar a tua permissão. Se ele perceber que você está de brincadeira lá, tá? Ele pode cassar a tua permissão. Ok? Maravilha. E a frequência obrigatória em curso de reciclagem, gente? A última das penalidades, né? Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando ela vai acontecer? Curso de reciclagem é um curso feito geralmente nos DETRANs, mas tem estados que fazem autoescola. O que é reciclagem, gente? Reciclagem, não tem reciclagem de lixo? Você pega um lixo, eu quero reciclar. Aí do lixo eu vou tirar alguma coisa que presta. É igual o motorista que comete infração. A reciclagem é para eles. O comportamento deles é um lixo. Aí a reciclagem é para tentar renovar ou tirar alguma coisa que presta deles, para ver se depois ele não volta a cometer mais infrações. Então, o curso de reciclagem é só para infratores, impenitentes, ou que forem suspensos, ou que atingirem um limite de pontos. Vocês lembram qual é o limite de pontos que cabe suspensão e, consequentemente, a reciclagem? 40. Boa, Gui. 40 pontos, cara, isso é pérola, hein? 40 pontos para quem não comete infrações de trânsito. E se eu cometer uma infração grave, qual é o meu limite de pontos que pode levar à suspensão e, consequentemente, o curso de reciclagem? 19, 30. Aí é 30. 19? Não, limite. Ah, tá. Eu atingi o limite, eu já perco. Aí eu falei grave? 30. Perdão. Se eu tiver uma gravíssima, né, nos últimos 12 meses, meu limite de pontos, ele é 30 pontos. Atingiu os 30 pontos, eu tenho habilitação suspensa. Eu tenho o limite é 30. Chegou nos 30, eu tenho habilitação suspensa. Se eu tiver duas gravíssimas, qual é o meu limite? Atingiu o limite, eu tenho habilitação suspensa. 20. Aí é 20. Gente, lembrem disso, tá? Lembrem disso. 40 pontos é só para quem não comete infrações gravíssimas. Se eu cometer uma gravíssima, limite é 30. Se eu cometer duas gravíssimas, limite é 20. 20, né? Oi? A professora Paula fez assim, 2. Entendi. Vou só uma pergunta rapidinho. Diga, Gui. Você tem que fazer a prova teórica de novo ou não? No curso de reciclagem é uma semana teórica. Tá, porra. Aqui em Brasília tem. A prova aqui em Brasília, Guilherme, tem que fazer. Minas Gerais, tem estados que não tem, né? Minas Gerais eu sei que tem. Se eu não me engano, Rio de Janeiro você só faz as aulas. A mesma quantidade de pontos, 28 pontos para passar ou não? Ou muda essa questão? Não, aí é 70%, é a mesma coisa. Se forem 30 questões, você tem que acertar 21. Se for 40 questões, você tem que acertar 28. Todo curso de reciclagem tem isso, então? Todo curso. Tem curso que não tem prova, só é as aulas, né, que você tem que cumprir. Aqui em Brasília tem que fazer prova. E é obrigatório passar. Se não passar, isso não é padrão. Oi? Isso não é padrão, então? Não é padrão. Cada DETRAN estabelece um requisito nesse sentido. E se não passar, o que acontece? Vai fazendo a prova, paga e vai fazendo até o dia que passar. Ah, tá. Como se fosse uma teórica normal. Como Exatamente. Se fosse primeira vez. Mas você não vai passar por isso não, né, Gui? Não, só perguntando. Você não está planejando não, né? É tirar a carteira aí, ó. Eu só mando também o reteste da primeira habilitação. Vai ser o mesmo valor do ano passado ou sempre, todo ano tem um ajuste? Todo ano tem ajuste. Eita. Não, mas não vai ter uma reteste não, Gui. Confia aí que você está bem preparado, vocês estão muito bem preparados. Estuda, gente. Pergunta para a professora. Lembra, ó, que sábado agora a gente vai ter o aulão, tá? Sábado, com todas as questões, toda a matéria de legislação, tá? De legislação. Sábado agora, que horas, professor? 14? Dia 14? É agora, dia 14. Mudou a data por conta da necessidade de alguns alunos, tá?
Então, dia 14 agora, dia 14 de janeiro, nosso aulão ao vivo, os alunos Fora, do LT Trânsito, tá? Que terão. Então, se você não é inscrito, a galera que ainda não é inscrita aí no LT Trânsito, corre aí Qual na vai minha ser o bio, horário, professor? 2 da tarde. 2 da tarde. A aula vai ser gravada e quem se inscrever para participar vai receber a aula gravada depois, tá? Particular, para você poder estudar e mais um material de exercício. Então, a professora sempre manda a aula gravada Professor, e material de exercício. professor, Diga, Luiz. deixa eu lhe falar. Eu vou estar trabalhando, mas eu quero participar. O senhor manda aquele linkzinho para me pagar o negócio que Sim, vai dar certo, porque sábado eu vou trabalhar. Aí depois manda para mim, aí eu estudo. sim, não, 100%. Aí vocês entram em contato direto com a professora Paula, que ela vai ajeitar tudinho, vai mandar para vocês as aulas, o A exercício. aula é 50, né? Não sei, a professora Paula vai anunciar aqui, ela vai passar um exercício agora para vocês, ela fala para vocês direitinho o valor. Tá, aí Mas você, acredito que seja. aí você Acredito. manda para mim o Não, não se coisinho, o preocupa link, não. aí Tá? eu pago e Mas aí, mando. gente, foca, porque ó, essa aula vai ser top, tá? Deixa eu só Eu passar aqui para a quero. galera que ainda não faz parte do LT Trans, que está no Instagram, que está aí no TikTok. Ei, falei desculpa aí, TikTok. Ó, se para vocês se inscreverem nos meus cursos e terem todo esse apoio que a galera tem, entra no link da bio aí, na bio aí, na página inicial tem um link, aí te dá acesso a um valor de desconto para você fazer parte do meu curso. Então aproveita, tá? Estuda com a gente para poder passar, não fica aí dependendo sozinho das suas... Mas foca, né? A professora Paula e o professor Fábio não faz milagre, então a gente precisa de vocês estudarem. A gente dá a faca e o Professor, queijo e vocês botam para estudar. mas se for botar em outro site, esse meu celular aqui não entra. Esse celular aqui não entra. Ele fica travando direto. Tenta entrar no computador, Luiz. Mas o meu computador, professor, está sem o cabo. Eu não fui mudar o negócio lá para a sala. E o cabo, o rapaz ficou de vir colocar até hoje. Aí está sem o cabo. Eu até chamei o rapaz para vir esse final de semana aqui, mas ele não me respondeu nada. coloca um adaptadorzinho de Wi-Fi que tá certo. É, uma boa, Gui. Ela Vamos está fazer uns saindo exercícios, direto. gente? Agora, a professora Paula vai sentar aqui, ela vai aplicar um exercício para vocês, da aula de hoje, tá? Vamos ver Rapidão, como... última pergunta aqui. O que que acontece? Lá no site lá do senhor, lá do Hotmart, acho que eu falei certo, É isso aí. tem a aula que o senhor deixou lá, né? E embaixo tem o simulado. Tem um simulado lá que lá embaixo está escrito, aperte aqui para fazer o simulado, que você entra lá no Google e aparece que não tem mais, já fechou já aquelas questões. Todas simuladas que tem escrito, aperte aqui embaixo para fazer, não estão mais abertas. Como é que faz? É porque você já fez eles e quer refazer, é isso? Não, eu nunca fiz. Estranho. Eu nunca fiz, aí eu aperto para entrar, aí todos aqueles primeiros lá, os primeiros simulados, vai ok. Mas todos que tem escrito, aperte aqui embaixo, você tem que subir, aperte aqui embaixo para fazer simulado, aparece Google. Você sabe qual aula, que é a partir de qual aula que tá assim? Professor, as que eu vi, eu não vi todas, mas as que eu vi, todas que tem lá escrito, aperte aqui embaixo para fazer, não sei se eu estou falando certo, mas você tem que subir meia tela e apertar embaixo, que faz pelo Google, Uhum. então desse jeito. Se o senhor quiser, depois eu te mando aí, eu tiro um Me print. manda para me dar uma olhada, porque é raro, eu não vejo os alunos reclamando disso, não, mas me manda aqui no pessoal que eu te ajudo. Eu achei meio estranho. Falei, não, assim que eu tiver tempo de contato com o professor para ver se isso é normal, se ele tem que liberar, não sei. Não, manda para mim que deve ser alguma configuraçãozinha aí no seu, alguma coisinha assim. Beleza. A professora Paula vai entrar aqui agora para fazer o exercício, então responda os exercícios, vai aparecer na tela, eu vou ali pro making off para poder transmitir os exercícios para vocês, tá? Ó, beijoca para vocês. Você manda um negócio para mim, professor, da aula. Tá, vou mandar, não se preocupa não. Tamo junto. Eu quero, agora vai dar certo para mim Eu estudar. respondo a galera aí do Instagram, eu respondo aí tudo, tá? Vamos lá. Ó, presta atenção, professora Paula, são 5 questões, hein? Tá bom. Fica aí. E aí, povo, deu para aprender? E aí, professora, Deu? boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Eu já peguei, já tinha começado já, professor. Meu celular só liga quando quer, só abre quando quer.
Aí só Celu- Jesus. Celular tá de gracinha, né? É, porque o outro queimou o display, né? Deu uma chuva aqui, queimou tudo. Aí eu comprei esse aqui, mas é um Deus nos acuda. Meu Deus, ele tá testando tua paciência, viu, Luiz? Para ver se vai ser um bom motorista ou não. Tá começando a ser treinado agora. O professor estava aí, né? Aí estava saindo e entrando. Dava para ver e depois saía do mesmo jeito. Aí eu Meu tenho paciência. Tem que ter paciência. Uma hora dá certo. Mas o que você Ó, perdeu, tem problema não que você assiste a aula gravada, viu? Presta atenção nas isso, deixa eu falar. perguntas. Deixa eu lhe Ó, o falar. pessoal Eu vou do... querer assistir sua aulão sábado. Mande o boletim pelo WhatsApp do professor, que aí eu pago e mando o comprovante para vocês. Beleza, Porque pode sábado eu vou deixar. trabalhar, mas aí você manda aí eu estudo, viu? Eu quero. Beleza, beleza. Fala, professor, qual o recado que Pergunta, você quer dar? Só, olha, o pessoal do Instagram tá aparecendo aí na tela um QR Code. Ele te dá acesso a você adquirir o nosso curso e ter contato direto com os professores, tanto comigo quanto com a professora Paula, tá? Aproveita aí, eu vou colocar aí no chat também o telefone. A professora Paula vai colocar aqui o telefone de contato nosso, se vocês quiserem entrar em contato. Tem um link também lá na bio, lá na tela, na página inicial do Instagram. Só clicar lá que vocês conseguem ter acesso. Então, vamos lá responder 5 questões. para fazer salão, precisa pagar alguma coisa? Tem uma taxinha, Guilherme, porque Como é que esse faz? o aulão, ele é uma aula por fora, né? São 3 horas de aula. Essas aqui das quarta-feira tá incluso no material, né? As aulas de quarta-feira ao vivo tá incluso no valor que vocês pagaram. Tá incluso no acesso à Hotmart, a todas as questões e as aulas ao vivo. Agora o aulão é separado. Tá pronto aí, Fábio, as questões? E como é que faz para poder assistir? Como é que faz para poder efetuar o pagamento? Como é que Eu vou funciona? colocar lá no grupo dos alunos, Guilherme, amanhã. As orientações, como é que você faz para se inscrever, tudo direitinho, tá? Ah, Aí vocês ficam só de beleza. olho porque são poucas vagas. Por que que são poucas vagas? Porque a galera ficou parado dezembro e novembro, naquela situação de que está perdendo o processo vai vencer e não vai adiantar nada, porque ainda vou para a parte prática, aí pararam. Aí voltaram a estudar agora, em janeiro, para estar fazendo a prova no comecinho de fevereiro ou no final de janeiro. Então, são poucas vagas, tá? Caso não dá para entrar, quem já lotou as vagas e fica sem assistir? É. Aí vai esperar para o próximo aulão. Que seria para o próximo sábado, sem ser esse, o próximo. Aí seria só em fevereiro. Eita, É. tá bom. Aí seria só em fevereiro, vocês já estão quase fazendo o exame prático. Isso, esse aulão como se fosse um resumão, então. De Seria. todas as matérias, Guilherme. De todas. Porque aqui, ó, por Entendi. exemplo, na aula de hoje, o professor Fábio ele abordou penalidades, né? No aulão, são 3 horas de aula. É muito tempo estudando. Beleza. Vamos lá? Tá pronto aí as questões? Eu quero, eu quero com tudo, eu quero passar, professor. Agora eu vou conseguir passar em nome de Jesus que eu quero dirigir. Vai passar, Luiz, vai passar. Tu não dirige, não, Luiz? Meu sonho, professora, meu sonho. Pois então vamos realizar esse sonho, moço. Tá Isso. perto. Já fez a prova quanto você já, pai? Fala de novo, Gui, cortou. Era só perguntar quantas vezes ele fez a prova. Ah, tu já Já. fez prova alguma vez, ô Luiz? Professora, eu fiz já 5 vezes a prova. 5, né? Vai para a sexta. E última. No caso, é a sexta e a última. Aí, quando foi a última, no caso, eu estava fazendo, aí o tempo passou e eu não consegui. Foi tão rápido, professor, tão rápido. Aí eu não consegui concluir a quinta. O tempo eu achei muito rápido, não deu tempo para responder tudo. Da próxima dá certo. Tá aparecendo a questão aí para vocês? Ora, pessoal, responde, vocês têm pouco tempo. Tá Não, aparecendo. professora, para mim não está aparecendo, não. Tá não, né? Vai aparecer aí agora. Pera aí. Para mim apareceu aqui. Gleice, apareceu aí?
Não, para mim não. Coloca do ladinho assim, Cleidiane, ó, passa aí o dedinho do lado. Às vezes é porque no celular... Bora, respondam Não, aí. tá indo não. A, B, C ou D? Não tá conseguindo não. Apareceu agora. Aí desliguem o áudio aí, gente, respondam aí. Só a professora Paula vai falar. Pode ser a internet que estava fraca. A, B, C ou D? Só no TikTok, responda aí também. A, B, C ou D? Pergunta 1. Olha lá a pergunta, ó. Para ser aplicado a penalidade de advertência por escrito, o condutor deverá cometer infração de que natureza nos últimos 12 meses? Letra A, gravíssima, grave ou duas médias? B, duas médias e uma leve? C, infração de natureza leve? E letra D, infração de natureza média ou leve? Então, quem respondeu letra D, acertou. Inone é média e leve, tá? Você marcou C, C é só leve, mas tem a média também, tá? É média e leve, ou leve e média, tanto faz. Cuidado com o peguinha. Questão número 2. Vou colocar aqui para as redes sociais. Questão número 3. 2. Aqui, ó. Não, tá pulando. Faltou a questão Essa 2. questão tá dada, viu, gente? Essa questão aí, ó. É porque a questão 2 é de uma matéria que ainda vai ser dada. É a 3 mesmo. A quem cabe a aplicação da penalidade multa? Professora, não está aparecendo para mim, não. Colocar de novo aí para vocês. Letra A, somente o condutor? B, somente o proprietário? C, condutor e o proprietário? E D, aos agentes de trânsito. A quem cabe a aplicação da penalidade multa? E aí, turminha? A, B, C ou D? Para mim não está aparecendo nada, não. Só estou ouvindo você falar só. Eita, Cleidiane, vai ter que assistir a gravação, né? Uhum. Deve ser alguma configuraçãozinha aí. Ó, tem alguns respondendo Como foi letra a C. pergunta? A quem cabe a aplicação da penalidade multa? Resposta correta, letra C. Condutor ou proprietário, vai depender da situação. Lembra, ó, foi pego em flagrante, é tua, danado. Você é o responsável, é o condutor. Não foi abordado? Condutor. Proprietário. Segunda questão, hein? Vamos para a terceira questão agora. Questão número 8. Raciocina aí que essa é boa, ó. Será aplicado a suspensão do direito de dirigir. Letra A. Forçando passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos.
B, o passageiro ou motorista sem o cinto de segurança. C, estacionar na vaga do idoso. E D, exceder o limite de velocidade. Essa questão está dada, o professor Fábio citou. Ele citou a situação e citou a resposta. Alguns respondendo letra D, outro C. E aí, a suspensão. Lembra, ó, suspensão do direito de dirigir, ela só é aplicada em infração de natureza gravíssima. Eu vou te dar uma dica, beleza? É letra A. Ó, a dica que eu vou dar. Na hora da prova, vai eliminando as alternativas que você sabe que não é. Quer ver, ó? Estacionar na vaga do idoso não leva suspensão. É gravíssima. Era média, hoje é gravíssima, mas não suspende. Sem cinto de segurança, não leva suspensão. Não. É só grave. É só grave. Então, ficou duas alternativas aí para vocês se raciocinarem. Forçar a passagem ou exceder o limite de velocidade? Forçar a passagem, porque está colocando a vida do outro em risco, eu acho. Pode ser. Alguns falou letra C, acho que é C, acho que é C, acho que é D. Resposta correta, Eu acho que é dele. letra A, pessoal. Ó, Falei. deixa eu dar mais uma dica aqui para vocês. Eu vou fazer o contrário, tá? O professor Fábio fala que eu dou tudo mastigado para vocês, que é só engolir. Ele não gosta, não, mas eu vou dar. Ó, quando fala assim, ó, exceder o limite de velocidade, depende de quanto que você excedeu. Na verdade, a maioria das vezes, quando a gente ouve assim, ó, passou do limite de velocidade. Silas, gravíssima. Não, não. Depende de quanto você passou. Por exemplo, uma multa que é recorde na maioria das famílias. É essa, ó. Exceder o limite de velocidade da via até 20%. É média. A letra D falou assim, ó, exceder o limite de velocidade. Não falou quanto? Se falasse 50%, aí tudo bem, beleza. Mas não falou. Só falou exceder o limite de velocidade. É um peguinha. É um peguinha. Por isso que eu falei, ó, vai pelas eliminatórias, tá? O professor Fábio falou sobre forçar a passagem. Então, alternativa A. Vamos para a quarta pergunta? Questão 13. Raciocina aí para não errar essa, ó. Eita, que essa é boa. A cassação da CNH será aplicada quando? A. Dirigir sob influência de álcool. B. Participar de competições esportivas. C. Ameaçar o pedestre. E D. Dirigir com a CNH suspensa. Olha só. E aí? Sara disse D. Borra disse D. Cassiane B. Guilherme B. Marta D. Celon A. É, galerinha. Ó, a cassação da CNH será aplicada quando? Ó, a resposta aí, ó.
Letra D. Letra D. Por que letra D, professora? Porque está falando, pessoal, de cassação. Não está falando de suspensão. Ó, a suspensão é uma perda, suspensão, tá? Ela é uma perda temporária. A cassação é uma perda total. Vai ter que iniciar do zero. Então, a pergunta está falando assim, ó, a cassação da CNH será aplicada quando? A letra A, que alguns marcaram aí, muitos marcaram a alternativa A, fala dirigir sobre influência de álcool. Mas dirigir sobre influência de álcool não é cassada. É uma gravíssima que pode ser levada à suspensão do direito de dirigir, mas não à cassação. Então, alternativa D, dirigir com a CNH suspensa. Próximo, professor. Última questão, hein, pessoal? Questão 17. Ah, essa daí até a Isla responde, Fábio. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá quando? Quando suspenso do direito de dirigir, dirige o veículo embriagado, cometer qualquer infração de trânsito, ou quando o Detran quiser. Já pensou se fosse essa daí? Então, de cara, ó. De cara você já elimina um aí, viu? Souza, letra C, qualquer infração de trânsito. A Sara disse D, quando o Detran quiser. Inone disse B, embriagado. Povo, vamos estudar. Souza disse C no Instagram, Mara disse C. Pessoal, ó, vamos estudar. A frequência obrigatória em curso de reciclagem é quando foi suspenso do direito de dirigir. Suspenso. É uma penalidade que toda suspensão terá que cumprir. Eu acertei. Tá vendo? Tá vendo como às vezes assim uma distração boba ajuda a errar? Uma Professora, distração boba, né? só uma pergunta. As provas do Detran praticamente é interpretação de texto, correto? Correto. Corretíssimo. É por isso que às vezes tem aluno que tem muito conteúdo, que sabe muito, mas muito mesmo. Só que na hora de ler e interpretar a pergunta, se confunde. Nós nervosismo também, né, professor? Porque eu acho que agora sabe tudo. Aí quando chega lá, bate aquele nervosismo, Aí tem que driblar o nervosismo, viu? Porque senão o bicho pega. Gostaram da aula de hoje? Sim. Sim. Primeira vez que eu participo, legal, interessante. Primeira vez, Guilherme? Primeiro. Olha só. Antes eu assistia, porque eu não tenho muito tempo para assistir. Assistir tudo regravado, mas a regravado não é a mesma coisa você Não. assistir ao vivo. Tem como Viu você aí tirar como ao dúvida. vivo tem muito mais peso, não tem? Com certeza, a aula ao vivo, pessoal, o que a gente fala. Claro que assim, o maior interessado tem que ser vocês. Mas às vezes a pessoa deixa de assistir o ao vivo por preguiça mesmo. Claro que a gente entende. Tem aluno que não dá porque trabalha, porque chega atrasado, porque a internet ali está bugando, mas tem muitos que não assistem porque tem preguiça, mas não tem como você comparar a qualidade do seu aprendizado ao vivo com a gravação. A gravação é aquela situação, no tem tu, vai tu. Não tem um ao vivo, vai a gravação mesmo.
Bom é o ao vivo, que você pergunta, você liga seu microfone, você tira sua dúvida, viu? Quando tiver dúvida aí, ó, manda no meu zap, manda no do professor Fábio, viu? Professor, o seu WhatsApp tá lá no grupo lá? Pode Tá chamar lá esse no amigo. grupo. O meu tá lá no Beleza. grupo. E deixa eu lhe perguntar, qual é o horário? Porque no meu trabalho eu não posso pegar no telefone. Qual é o horário que a senhora vai postar lá o negócio do resumo da aula lá? Do aulão, Isso. eu vou pôr amanhã de manhã, Qual horário mais ou menos? A senhora sabe mais ou menos? Só para me ter uma noção, porque eu não umas posso 10h30, Gui. Beleza, então. 10h30, 10h30 mais ou 11. menos eu pego o telefone para. Porque eu não posso pegar, eu tenho um horário para pegar no Sim, telefone, então eu não posso pegar. tá Então pode ser que certo. eu perca. Tá certo. Mas qualquer coisa, você entra no meu privado lá, me chama lá no privado, viu? Sim, Tá senhor. tranquilo. Pessoal, foi muito bom estar com vocês nessa quarta, tá? Vamos pegar firme aí, vamos fazer os exercícios, vamos se esforçar em interpretar, vamos tentar ajustar aí o que está precisando ser ajustado para passar na primeira tentativa para quem ainda não fez e na próxima tentativa para quem vai estar fazendo agora no final de janeiro, em fevereiro, março. Eu quero vocês, eu quero vocês estourando até junho habilitados, viu? Estourando até Amém. junho Deus. habilitados. Até junho. E pelo amor de Deus, não cai naquela tolice. Ah, eu ganhei mais um ano, então posso esperar. Vai nessa, de que posso esperar. Tá passando assim, ó. Ó, professora, Quase na metade, viu? Então vamos correr. Professora, Fala, Cleide. eles agora estão marcando, tipo assim, eu faço a prova amanhã, um exemplo. Aí reprovei, que eu não vou reprovar. Deus me livre. Aí você já pode marcar a prova de novo no mesmo dia? Pode, meu amor, Pagar? pode. Não tem mais os 15 dias de espera, não, viu? Não Pode tem eu te mais isso, perguntar não. isso, eu lhe perguntar isso agora, mas ela perguntou, achar que isso era mentira, que a pessoa tava falando, mas pelo Não, menos mudou isso não tem daí, mais, né? não. Antes tinha, né? 15 dias de espera, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Agora não tem isso mais, não. Até porque esses Ah, 15 dias que vocês ficavam esperando atrapalhavam o desenvolvimento de vocês. Porque, assim, às vezes o aluno vem num ritmo muito bom, estudando, tirou isso 27 na que prova. coisa. Aí, caramba, vai ficar parado 15 dias para depois marcar com mais uma semana na frente? Nisso o aluno perdia 3 semanas. Agora não tem mais isso, não. Já Professora, aconteceu, por exemplo, do aluno fazer a prova agora na primeira semana de dezembro, não passou, na terça-feira, na outra semana, na quinta, estava fazendo, e passou. O que vale é o dinheiro. Pagou a taxa, faz logo. Mas não professora, fiquem pensando nisso, não, que vocês vão passar na próxima. Fala, Gui. Fé em Deus. porque só aqui em Brasília precisa tirar 28 pontos, em outros lugares precisa tirar 22, esses assim. Só porque aqui em Brasília é mais alto. Por quê? Na Só porque verdade, é Gui, Brasília, não, é porque, assim, quem determina a quantidade de questões é o CETRAN ou o CONTRANDIF, né? Aqui em Brasília nós temos o CONTRANDIF. Então, aqui, a determinação são 40 questões, das 40 questões, 70%. Então, de 70% de 40 vai dar 28. O estado de Minas Gerais e do Goiás são 30 questões. O CETRAN lá decidiu que seria 30 questões. Então, dessas 30 questões, o aluno também tem que tirar 70% de aproveitamento. A mesma coisa aqui do DF. 70% de 30 vai dar 21 pontos. É o mínimo para passar. Aí vai do estado. O Pernambuco já são 40. Rio de Janeiro é 30 também. Aí vai do estado. Aí então o a CETRAN que vai porcentagem é a decidir. mesma. Então a porcentagem é a A mesma, mas porcentagem é a mesma. E não porém tem essa, não. Ó, lá é mais fácil. Não, o conteúdo é um só. Não tem essa. É por isso que a gente tem aluno do Brasil todo. Do Brasil todo. Tá? É padrão. Ouve-se, né, professor Fábio? Um zum, blá, 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 aqui no meu ouvido, no dele, que tem uma proposta aí para diminuir a quantidade de questões, tá? De 40 para 30. Mas, aqui em ei, Brasília, vem cá, Deus ajuda. não espera isso, não. Não espera, não.
Porque pode ser que isso daí aconteça quando a galinha criar dente, viu? Criar, Daqui 2 anos, É, normal de tem Brasília. é. que fritar as 40 para tirar mais de Enfrenta 30, os né, 40 professora? para você falar, eu sou bom mesmo, eu passei foi com tanto, a prova era mais difícil, eu passei. Vocês conseguem, gente, vocês conseguem coisa muito mais difícil, vocês conseguem. Tenho Eu certeza não que vou com um mentir, pouquinho não, professor, eu tô com a medo. mais de disciplina aí, vocês conseguem, pode ter certeza. Estudar com Tô com qualidade, lembra medo. disso, é o que Vai eu fazer sempre a falo. primeira vez, mas eu tô com medo. Precisa medo não, Gui. O medo arma um laço, cuidado. Pega firme aí que vai dar certo. Viu? Gente, boa noite para vocês. Foi muito bom estar com vocês. A turma hoje estava bem animada. Boa noite, Eu quero essa professora. animação de novo, viu? Se não tiver feita a prova ainda, é claro. Beijo, bom descanso, fiquem com Deus. A gente se Beijo, boa encontra noite. sábado para quem for participar ou na quarta-feira da semana que vem. Ok. Bom descanso. Tchau. Tchau, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, professor. Boa Pode noite. fechar normal? Pode sair?